5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Volta aqui. Tendo sido justificados pela fé. Então, vamos entrar agora num outro ponto, tá bom? O pecado é o problema. O que resolve esse problema é a fé em Jesus Cristo, tá? Ou seja, a justiça de Deus é mediante a fé, e essa justiça resolve esse problema aqui. Usou o exemplo, acabou. Concluiu esse assunto? Concluiu. Agora, qual o benefício que acompanha as pessoas que foram justificadas? Tá bom? Então, capítulo 5, os benefícios que acompanham aqueles que são justificados. Ok? Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz. Então, o primeiro benefício para aqueles que são justificados é ter paz com Deus. Por quê? Porque havia uma separação, uma inimizade. Em que sentido? O homem, ele era ofensor. Se eu te ofendo o tempo todo, eu não tenho paz com você, porque eu sou ofensor seu. Mas por meio de Cristo, nós passamos a estar em paz. E uma vez que nós estamos em paz, há um benefício de paz para mim. Tudo bem? Então, o primeiro benefício da reconciliação é paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só por onde vem a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Foi através de Cristo que nós tivemos acesso a esta graça. Que graça é essa? De ter paz, é um favor merecido. Entendeu? Com Deus. Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos deu. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, se eu estou me gloriando na esperança da glória de Deus, junto com a paz, eu recebi o quê? O que entrou no meu coração? Alegria. Recebo paz, recebo agora uma alegria que faz parte da vida cristã, uma alegria que envolve esperança. Entendeu? Por quê? Porque havia uma tristeza de morte em alguém que está separado. Mas agora existe uma alegria de saber que o meu Redentor vive e que esse Redentor me aproximou em Deus. Recebo paz, recebo alegria. Verso de número 6, ele diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual outro benefício? O Espírito. Recebo paz, recebo alegria, recebo esperança e recebo o Espírito Santo. Tá? Recebo paz, recebo alegria, recebo esperança e recebo o Espírito Santo. Verso de número 8. Mas Deus demonstrou o seu amor. Eu passo a me sentir amado. Uma vez que eu estou reconciliado, eu recebi o amor de Deus em Cristo Jesus. Recebo paz,
recebo alegria, recebo esperança, recebo o Espírito Santo, recebo o amor de Deus que foi enviado por meio do Filho, né? E esse amor, ele preenche aquele sentimento de ser rejeitado. Bom, tem mais coisas aí, mas aí eu tenho que... Tá bom, até aqui. Só essas já dá para perceber que a gente está caminhando e está entendendo o que ele está dizendo, tá? Vou repetir novamente aqui, só para vocês não perderem a linha de raciocínio, está sempre ligado. O problema, a solução, o problema é o pecado, todos pecaram, a solução, a justificação pela fé, e aqueles que são justificados recebem de Deus esperança, né? Viu só? Tudo bem? Está tudo interligado aqui, dentro desse assunto aqui. O fato de receber Jesus traz tudo isso para as nossas vidas. Ok? Então vamos lá. Verso de número 12. Outro assunto. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Vamos parar um pouco aqui? Agora, o que ele vai falar? Agora ele vai falar o seguinte. A origem do pecado. A origem, aonde começou o pecado. Tá certo? E a transmissão. Tá? Você pode colocar aí. A origem do pecado e a transmissão. Então vamos lá. Aí ele vai tentar mostrar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, se eu não tivesse explicado para vocês o plano da salvação, vocês lembram que eu falei assim, Adão é um homem pecador, gera um filho pecador, e gera um... Lembram dessa história? Se eu não tivesse explicado, você estivesse lendo, era como se estivesse falando isso agora. Um homem pecador, gera um filho pecador, começou em Adão. Para você estar mais lógico, porque já foi falado o plano. Então, mas se eu não tivesse falado, você disse, nossa, então foi assim, você encontrar a resposta para essa dúvida que estaria no ar, sabe? Você, puxa, mas como é que entrou isso? O que eu tenho a ver com Adão? Se ele pecou, o problema é dele. Aí ele vai explicar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Espera aí. Assim como por meio de um homem veio o pecado ao mundo, pelo pecado entrou a morte. E todos pecaram. Todos pecaram como? Todos pecaram em Adão. E em Adão todos estão mortos. Lembra aquela ideia que eu falei para você? Se nós fôssemos células de Adão? Lembra? Na verdade, ele está morto. Está morto. É esse o conceito. Tá? É essa a ideia. Entretanto, verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais graça de Deus, isto é, dádiva da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou em muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Ó, quantos pecados? Um. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões que trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O pecado entrou,
uma transgressão, todos tornam pecador. Mas a dádiva é maior. Por quê? Porque eram muitas transgressões e ele cobriu todas elas. Ou seja, a graça que cobre é maior do que a ofensa que entrou. Ou seja, Deus demonstra muito mais bondade para conosco do que para com Adão. Em que sentido? Adão é um pecado. E para o ladrão, o malfeitor, quantos pecados para estar naquela cruz? Muitos. Deus justifica aquele que pecou 10 vezes, Deus justifica aquele que pecou 10 bilhões de vezes. Por quê? Aonde existe muito pecado, sempre haverá uma graça maior. Porque a graça é tão abundante que não existe uma quantidade de pecado que não possa ser coberta pela graça de Deus. Então, ele nos mostrou a origem do pecado e que nós estamos ligados ou dois homens os dois representantes, Adão ou Jesus. Ou nós estamos aqui, ou nós estamos aqui. Nossa, ainda tem gente que é vindo macaca, né? Tá certo? Nascemos em Adão, mortos, como você falou, como uma célula de alguém que está morto. E temos a oportunidade de ser conectados a Cristo por meio da fé. E aí estaremos em Cristo. Capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha a pergunta aí. Aquela questão. Não existe uma graça maior para onde tem mais pecado? Existe. Se eu devo 10 milhões, eu preciso de mais dinheiro para pagar a dívida do que se eu devo 10 mil ienes. Certo? Então, aonde abundou o pecado, aonde a dívida é grande, superabundou a graça. Tem dinheiro suficiente para aquela graça. Então, alguns poderiam dizer, bom, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou pecar bastante para que venha mais graça sobre a minha vida. Essa linha de raciocínio. Então, a gente já corta aqui, cara. Entendeu? Que é para o cidadão não pensar que isso pode ser feito. E diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma nós formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Esse é o 12? 11. 11 e 12. 11 e 12. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A ideia é que a graça pode te tirar da vida do pecado. Sem a graça, você não pode sair da vida do pecado. É como se eu dissesse assim, olha, Terezinha, agora você, vamos supor, está com problema de queda de cabelo. Não tinha solução.
certo? Eu falo para ó, Terezinha, agora tem uma solução. Se você for para a cruz, entendeu? Na cruz, você vai conseguir solução para o teu problema. Mas se você aceitar Jesus e ficar do jeito que você está, não muda nada. O pecado vai te dominar, ou seja, a doença continua a te corroer. Ah, quer dizer que então, existe uma possibilidade. Que depende, que envolve a minha atitude. Ou seja, presta bem atenção. Antes, eu roubava e não conseguia vencer. Certo, O desejo de roubar era dominado. certo. Escravos do pecado e dos desejos pecaminosos. Escravo. Então, o escravo obedece o que o Senhor quer. Quem era o meu Senhor? Pecado. O pecado. E ele fala, agora em Cristo Jesus, vocês não precisam, não devem ser mais escravos do pecado. O que roubava, pode dizer assim, não vou roubar mais em Cristo Jesus. Eu sou livre. Entendeu? E ele começa agora a buscar em Deus o fortalecimento do seu espírito, pelo espírito a mortificação dos atos do corpo. Então está sobre a graça. Sobre a graça.